Fala galera, hoje é dia de Liga da Justiça Origem. É uma história da DC, escrita pelo Geoff Johns e desenhada pelo Jim Lee no ano de 2011. Em 2011, com o Flashpoint, o universo da DC foi reiniciado, foi rebootado graças à volta no tempo que o Flash fez. Isso abriu uma brecha para a personagem Pandora reestruturar esse novo universo, que ficou conhecido como os Novos 52. Um universo que se passa há somente 5 anos de atividade dos heróis. O Batman trabalhando em Gotham, o Superman recém-surgindo e outros super-heróis descobrindo seus poderes e atuando separadamente. Mas uma grande ameaça força com que esses heróis se conheçam, tenham uma interação e acabem criando a Liga da Justiça. Mas antes de ir para a história, se inscreve no canal, já deixa seu like nesse vídeo e agora o Nerd All Stars tem um padrim, um jeito de você apoiar e ajudar o canal. Para mais informações, dá uma olhada no primeiro link na descrição, onde eu vou deixar o vídeo explicando sobre o padrim e o site para o apoio. Mas agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história começa com o Batman investigando uma onda de acontecimentos estranhos em Gotham enquanto foge da polícia. O que o leva até o encontro de uma criatura estranha que andava se escondendo nas docas da cidade. A criatura e o Batman entram em batalha quando de repente uma forte luz verde surge, anunciando a chegada do Lanterna Verde, que nocauteia aquele ser. Nessa época, recém aconteceu o surgimento dos heróis, então a população tem um certo medo deles, e eles próprios não se conhecem pessoalmente. O Lanterna Verde diz que foi alertado de uma presença alienígena em Gotham, um parademônio, e por isso ele está ali. Nesse momento, aquele parademônio se levanta e foge, enquanto os heróis tentam alcançar ele, mas o perdem de vista nos esgotos. Aqui tem diversas conversas onde o Batman e o Lanterna Verde vão se conhecendo. Inclusive, o Lanterna é bem irônico em dizer que o Batman é só um homem comum, sem poderes, vestindo uma roupa de morcego. Enquanto o Batman também responde à altura, tirando o anel do dedo do Hal Jordan, sem ele nem mesmo perceber. Os dois se provocam o tempo todo, até que encontram o parademônio, colocando uma pequena caixa numa parede dos esgotos. Uma caixa que começa a emitir um barulho estranho. O parademônio clama pelo nome Darkseid e então a caixa explode. Aquilo é um artefato alienígena e os heróis precisam descobrir o que é realmente. E o único alienígena na Terra que eles têm conhecimento é o Superman, mesmo não se conhecendo ainda. E para quem entendeu, aquela pequena caixa é uma caixa materna. Se você quer saber melhor, eu já fiz um vídeo explicando o que são e como elas funcionam, e vou deixar o link aqui na descrição. Quando o Batman e o Lanterna chegam para falar com o Superman, eles são imediatamente atacados. Há pouco tempo o Superman foi atacado também por um alienígena com uma caixa materna, e entende que os dois ali, em posse de uma dessas caixas, possam ter algum tipo de relação com o seu agressor. Com isso, se inicia um combate entre Superman contra Batman e Lanterna Verde. O Lanterna já tinha trabalhado antes com outro herói, o Flash, e pede ajuda a ele para conter o Superman. O Flash aparece, mas mesmo assim, os três juntos não são páreo para o Homem de Aço. O Batman então intervém e contém a batalha, explicando o motivo de estarem ali, para tentar entender o que são e por que dessas criaturas alienígenas surgirem nas cidades com caixas maternas, fazendo eles perceberem que estão todos do mesmo lado. Enquanto isso, nos laboratórios Star, onde são feitos estudos de super-humanos, o Dr. Silas Stone tem posse de uma dessas caixas que foram encontradas pela cidade. O Dr. Silas Stone tem um filho, o Victor Stone. Um garoto muito inteligente, mas que diferente do seu pai, não quis seguir essa carreira dentro dos laboratórios de pesquisa e decidiu seguir carreira nos esportes, sendo um dos principais destaques do time de futebol americano do colégio. Por esse motivo,
pai e filho não se dão tão bem. O Silas é bastante ausente na vida do Victor, e num dia em que o Victor visita o seu pai, eles discutem por causa dessa relação. Batman, Superman, Flash e Lanterna Verde tentam entender como funcionam as caixas maternas, quando de repente elas começam a emitir um brilho e um barulho, e entram em atividade ao mesmo tempo que a caixa nos laboratórios Star também começa a ser ativada. De repente, uma grande explosão acontece, abrindo um tipo de portal, um tubo de explosão, que libera milhares de parademônios pela cidade. O problema é que essa explosão atingiu em cheio o Victor Stone, que teve a maior parte do seu corpo destruída. Mesmo com um relacionamento abalado, o Silas não pode deixar o seu filho morrer. Ele já perdeu a sua esposa e vai fazer todo o possível para salvar a vida do Victor. Com isso, ele o leva para a Sala Vermelha, enquanto ele queimava com os poderes vindos da caixa materna. Na Sala Vermelha, cheia de artefatos alienígenas de poderes desconhecidos, o Silas aplica próteses mecânicas nas partes destruídas do corpo do seu filho e injeta uma porção de nanotecnologia que, misturada com os efeitos da caixa materna, tornam ele num tipo de ciborgue. Nesse momento, ele tem uma visão vinda da caixa, mostrando um planeta em chamas e uma criatura amedrontadora, Apocalypse e Darkseid. Enquanto isso, em Washington, a gente vê a Mulher Maravilha, há pouquíssimo tempo chegada de Themyscira ao mundo do patriarcado. Então ela ainda desconhece várias coisas como a televisão ou até mesmo um simples sorvete. Ainda com o pensamento de guerreira em seu estado mais bruto. Quando de repente a cidade começa a ser invadida pelos mesmos parademônios que se espalharam em Metrópolis. A Mulher Maravilha luta contra eles em Washington, enquanto Batman, Superman, Flash e Lanterna Verde lutam em Metrópolis. Mas eles percebem que os parademônios não estão matando as pessoas, e sim capturando elas e levando para um tipo de torre alienígena. Portais foram abertos ao redor do mundo graças às caixas maternas, que liberaram exércitos de parademônios, inclusive vindo dos mares, de onde surge o Aquaman lutando contra eles e se unindo ao grupo de heróis para derrotar os invasores. Victor Stone agora é o Cyborg, se recuperando da explosão da caixa materna que destruiu o seu corpo e se adaptando àquela nova tecnologia que lhe foi implantada. Ele descobre que tem a capacidade de adaptar o seu corpo da melhor forma que lhe servir. Ele tem acesso a qualquer tipo de computador ou tecnologia, consequentemente aos seus dados. Parademônios surgem no laboratório Star e, como um reflexo, o corpo do ciborgue se adapta para transformar o seu braço num tipo de canhão de energia que mata alguns alienígenas. Mas confuso, ele foge dali. A Mulher Maravilha e o Aquaman se unem aos outros heróis em Metrópolis, enquanto o ciborgue também aparece. O ciborgue surge confuso, falando coisas que a caixa materna do seu corpo mostra para ele, que os alienígenas vão de mundo em mundo e que ele tá chegando ali. Quando de repente, nesse momento, um novo tubo de explosão surge na cidade, revelando a chegada dele, de Darkseid. Darkseid começa a atacar tudo e todos ali com seus raios ômega e diz que veio até esse planeta para encontrar sua filha. O Flash consegue escapar, mas o Superman é atingido e levado inconsciente por um parademônio. Cada um dos heróis tenta atacar Darkseid, mas nenhum deles sozinho é páreo para o Imperador de Apocalipse. O Lanterna Verde é o mais afetado e o que mais sofre com os ataques de Darkseid. O Batman tenta conversar com ele não precisa provar nada para ninguém, que isso não tem a ver com eles, isso é maior que o Batman, que o Lanterna Verde, que qualquer um ali. Essa invasão é algo que o mundo inteiro está sofrendo, e eles são os únicos que podem evitar aquilo. O Batman pede ao Lanterna que se reagrupe com o resto da equipe e mantenham o Darkseid ocupado, enquanto ele vai recuperar o Superman. Com isso, ele deixa ser levado por um parademônio até aquela torre aonde todos estão indo.
Chegando lá, o Batman vê o que tem dentro da estrutura e como os parademônios estão usando os humanos para construir um novo exército para Darkseid. E ali dentro estão recriando seu próprio planeta, trazendo praticamente um inferno para a Terra. Na cidade, o restante dos heróis se une e agora sim, como uma equipe, atacam Darkseid. E juntos conseguem distraí-lo e atacá-lo um pouco, mesmo que não seja o suficiente. Mas eles lutam com garra para salvar o planeta. Dentro da estrutura dos parademônios, a gente vê o Batman encontrando o Superman, que foi capturado por alguns generais do exército de Darkseid, incluindo o Lobo da Steppe. Nesse momento, o Cyborg consegue se conectar à rede das caixas maternas e entender um pouco da sua tecnologia, e vê através delas, descobrindo como funcionam os tubos de explosão, dessa forma conseguindo ativar e reverter as caixas. Com isso, vários tubos de explosão são abertos de volta de onde esses demônios surgiram, de volta para Apokolips. Desse jeito, os alienígenas e os generais de Darkseid são sugados, deixando o caminho livre para o Batman resgatar o Superman. Darkseid resiste e não é sugado pelo tubo, mas quando o Superman retoma consciência, ele ataca o vilão com toda a força e junto com os outros heróis empurram Darkseid de volta ao tubo de explosão. Com isso, o Cyborg fecha o caminho, expulsando de uma vez por todas os invasores da Terra. O mundo foi salvo por esses 7 heróis que antes eram temidos pela população e agora são ovacionados como super-heróis. Batman, Superman, Mulher Maravilha, Aquaman, Lanterna Verde, Flash e Cyborg são considerados então os maiores super-heróis do mundo e formam uma equipe para defender o planeta de qualquer ameaça. A Liga da Justiça. No final, a gente vê uma personagem muito misteriosa vagando pelo mundo. Inclusive, ela surgiu num quadro durante um jogo de futebol do Cyborg, quando ele ainda era Victor Stone, e você nem reparou. Essa personagem é a Pandora, aquela mesma que, pela sua curiosidade, abriu a caixa de Pandora e liberou no mundo os 7 pecados capitais do homem. Por isso, ela é condenada pelo círculo da eternidade a vagar para sempre pela Terra, observando seus acontecimentos sem poder se envolver e sofrendo pela dor que causou ao mundo. Assim como outro ser também foi condenado, o Vingador Fantasma, que na verdade seria Judas Iscariotes, o traidor de Jesus. E junto de um homem ainda desconhecido que se tornaria o Questão, os 3 são considerados a trindade do pecado, os maiores transgressores que a humanidade já conheceu. A Pandora cansou de seguir as regras e de não poder fazer algo a respeito, então ela descobriu que há muito tempo o universo tinha se dividido em 3, e ela foi a responsável pela junção desses universos que acabou acontecendo durante o Flashpoint e que se tornou os Novos 52. Mas as atitudes da Pandora foram controladas na verdade por outro ser ainda mais poderoso e misterioso, que será revelado mais pra frente. A Pandora acaba sendo muito importante nas sagas futuras, assim como o próprio Darkseid, mas isso é história para outro vídeo, e é desse jeito que termina a história. Liga da Justiça Origem é o começo da maior equipe de super-heróis da DC dentro da proposta que foi os Novos 52, uma repaginada nas histórias e nos personagens da editora. A história é legal e interessante e a narrativa fluida deixa tudo mais fácil de ler. Mas Geoff Johns é um dos maiores roteiristas dos quadrinhos e Jim Lee é um dos maiores desenhistas de quadrinhos. Então, da junção dos dois se esperava algo muito mais grandioso, mas Origem não passa de uma história clichê de super-herói que briga antes de conversar e que se juntam para derrotar um vilão maior. Não me entendam mal, a HQ é boa sim, mas não passa de uma história genérica nesse começo. A diferença é que é uma HQ agradável de ser lida, simples e tem uma belíssima arte do Jim Lee, que é o meu desenhista favorito. Mas o mais importante é que aqui cria o terreno para o que vai vir no futuro.
Liga da Justiça Origem tem uma grande importância porque prepara para futuros conflitos, principalmente por apresentar a Liga e o Darkseid nos Novos 52. Não é um épico, não é grandioso, mas é sim uma boa história em quadrinhos de super-heróis, atraente principalmente para uma geração de novos leitores de quadrinhos. A Panini lançou esse encadernado grandão com o arco da origem e adicionando também algumas sequências, como uma história onde o Arqueiro Verde tenta entrar na liga e um combate com um novo vilão chamado Graves, que culpa a Liga da Justiça pela morte da sua família que aconteceu devido à invasão de Darkseid. Inclusive o Graves aqui é o responsável pelo livro que levantou o sucesso da equipe no mundo. A primeira versão desse encadernado da Panini veio com um nome errado, onde deveria dizer Liga da Justiça, dizia Liga da Justiça. Mas isso já foi corrigido há muito tempo, então não tem mais perigo da sua edição vir com esse problema. A animação Liga da Justiça Guerra foi baseada nesse arco de origem e foi muito bem adaptada, então vale a pena conferir também. E o filme de Liga da Justiça teve várias inspirações nessa HQ. Na personalidade de vários dos personagens aqui, como o Aquaman, o Cyborg, o Flash e até o Batman. Além de ter similaridades com alguns eventos, como a invasão de parademônios, a semelhança com os locais criados por eles e a influência das caixas maternas na história. Liga da Justiça Origem mostra os primeiros encontros, as primeiras batalhas e as primeiras aparições dos 7 heróis que vão criar a equipe. São os primeiros passos, então sempre saem cambaleando um pouco, meio torto, mas com um incentivo, com o tempo e com experiência, a equipe vai se tornando realmente o que a Liga da Justiça tem que ser, os maiores super-heróis do mundo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo no botão vermelho de se inscrever, deixa seu like se você gostou do vídeo, se você quiser mandar alguma coisa pra cá, o número da caixa postal vai estar aqui na descrição. E lembrando que agora você pode ser um padrinho ou uma madrinha do Nerd All Stars. Para saber melhor, dá uma olhada no primeiro link na descrição. Me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.